Ser mestiço. Já faz algum tempo participei da gravação de um programa sobre Gilberto Freire, no qual, com outra pessoa, expus alguns aspectos de sua vida e obra. Lendo os comentários, me deparei com um que dizia algo como: "Não sei por que ter orgulho de ser mestiço." A primeira pergunta que me fiz foi de onde ele tirou tal premissa, uma vez que não tratamos disso diretamente. Mas tudo bem. Na época, não liguei muito. Deveria eu ter orgulho de ser mestiço, afinal? Retomando essa questão, após um bom tempo e após novas leituras, eu concluí que sim, vale a pena ter orgulho de ser mestiço, e eu o tenho. O porquê é relativamente simples, mas demanda uma certa contextualização histórica, pois é justamente diante da postura que a humanidade tem tido em relação à problemática racial nos últimos séculos que a reconhecida mestiçagem brasileira, ao meu ver, constitui fenômeno notável. Por exemplo, em um mundo onde apartheids raciais foram comuns até tão recentemente, a mestiçagem brasileira desponta como algo realmente belo. Vejamos isso de maneira mais aprofundada. A história do racismo científico é já bem conhecida. Elaborado no século XIX, buscava fornecer uma fundamentação científica para o já velho etnocentrismo europeu e o seu prolongamento estadunidense, engordando a ideologia imperialista justificadora de sua expansão. Foi nessa atmosfera mental que o mundo assistiu à partida da África, à submissão da Grande Tian e à expansão estadunidense sobre o México, o Pacífico e o Caribe. Se agarrando a uma atmosfera mental mais antiga, essas teses conseguiram se prolongar na história, mesmo após sua reputação plena e generalizada, deixando marcas profundas ainda nos dias de hoje. No primeiro terço do século XX, sua fragilidade teórica era já evidente, o que não impedia sua vitalidade política. Nós podemos mencionar, por exemplo, ainda da primeira metade do século XX, três países com regimes radicalmente racistas: os Estados Unidos, a Alemanha e a África do Sul, todos embasados nas mesmas fontes teóricas. Se a Alemanha nazista foi o mais chocante, pelo horror dos campos de concentração e pela devastação que provocou na Europa, foi de mais curta duração, não se comparando, deste ponto de vista, ao dos Estados Unidos. Falar do arraigado racismo norte-americano e do seu longo regime de apartheid é especialmente importante, uma vez que nós, brasileiros, somos consumidores vorazes do seu refúgio cultural e ideológico, reproduzindo muito do que se fala e pensa por lá. Devemos sempre nos recordar, por exemplo, que até 1948 a imensa maioria do país proibia casamentos interraciais, e boa parte manteve a proibição até a sua suspensão pela Suprema Corte em 1967. Dado curioso é que o estado do Alabama conservou uma proibição simbólica em sua Constituição até o ano 2000. E neste mesmo ano 2000, cerca de 40% da população do estado foi contra a remoção da proibição. Isso sem falar nas demais leis Jim Crow, que de longe não se tratavam de fenômeno restrito aos estados do Velho Sul. Ou mesmo na Ku Klux Klan, aplaudida com louvor no clássico Birth of a Nation e pelo Nobel da Paz, Wilson. Agora podemos nos questionar com sinceridade: tal quadro possui alguma semelhança com o Brasil? Houve ou seria concebível tal estado de coisas aqui? É evidente que não. Desde o início do processo de encontro entre portugueses e indígenas, houve uma ampla mestiçagem, facilitada pela mestiçagem prévia do povo português e pela escassez de mulheres portuguesas nas terras brasílicas. Sem se identificar com a cultura do pai ou com a cultura da mãe, o mestiço produzirá a sua própria cultura, a cultura brasileira. Como refere Darcy Ribeiro em uma das passagens mais importantes de sua obra: o brasilíndio, como o afro-brasileiro, existiam numa terra de ninguém, etnicamente falando, e a partir dessa carência essencial, para livrar-se da ninguémdade de não índios, não europeus e não negros, que eles se veem forçados a criar a sua própria identidade étnica,
a brasileira. Em outras palavras, pegando carona na teoria de Darcy, ser brasileiro é ser mestiço, termo que esse próprio é hispânico, aliás. Em tal terra de mestiços, a distinção racial que se esboçou em países como Estados Unidos e Alemanha nunca foi minimamente aplicável. Daí a distinção por cor, que é feita por aqui. Os próprios eugenistas brasileiros tiveram que se curvar ante a realidade da mestiçagem, ao esboçarem a sua ridícula ideologia do branqueamento. Ideologia que, vale lembrar, nunca passou de um devaneio de vira-latas afrancesados. Ao invés de pura e simplesmente condenarem a miscigenação como seus mestres estadunidenses e europeus. É sintomático, inclusive, que no mesmo ano em que as teses eugenistas conseguiam a sua mais radicalizada expressão política com o advento do nazismo, no Brasil é produzida a obra que enterrou definitivamente tais teses, Casa Grande e Senzala. O problema é que, ainda que o invólucro do racismo científico tenha morrido, seu conteúdo continua vivo. Demetrio Magnoli mostra muito bem como, a partir do governo Nixon e com o patrocínio da Fundação Ford, a One Drop Rule, fonte de tantos males e discriminações, passou a ser reciclada positivamente. No Brasil, país de mestiçagem inigualável, a transplantação dessa reciclagem vem sendo nefasta. A regra de uma gota de sangue norte-americana atira os mestiços de brancos e negros no rol geral dos negros, ou melhor falando, dos afrodescendentes, pouco importando sua cor. Imposta ao Brasil, essa forma de classificação gera uma confusão extrema que nada comunica a realidade do nosso povo. Como salientou Antônio Risério, uma das grandes diferenças entre nós e eles é que aqui no Brasil a figura do mestiço, mais ainda do que ser o locus do ser brasileiro, encontra sua expressão linguística em dezenas de palavras: moreno, caboclo, cafuço, mulato, mameluco, curiboca. Enquanto nos Estados Unidos não há existência linguística para o mestiço. Basicamente, estamos tentando reforjar a imagem de nós mesmos, aderindo acriticamente aos pressupostos teóricos do país que gestou a Ku Klux Klan, o país dos grandes teóricos do racismo científico e da eugenia. Pois bem, gastei muitos caracteres expondo a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos em matéria étnico-racial. Retomemos então a questão primeira do texto. Acho belíssimo pertencer a um país cuja identidade resulta de um amplo processo de sincretismo, para o qual confluíram matrizes culturais diversas. Um povo novo, segundo Darcy, um ponto de encontro, segundo Sérgio Pena. Aqui, os índios contribuíram para a construção da identidade nacional não simplesmente como povos originários, mas como brasileiros. Os negros contribuíram não apenas como afrodescendentes, mas como brasileiros. Os portugueses que aqui deitaram raízes contribuíram como brasileiros, bem como os italianos, alemães, sírios e outros imigrantes dos séculos XIX e XX, tão profundamente absorvidos pelo ethos nacional. Ser brasileiro é se expressar identitariamente em uma cultura simultânea e sincreticamente negra, indígena, lusitana, italiana, espanhola, etc. Não houve no Brasil fechamentos em bolsões étnicos. Aqui todos deram seu quinhão para a formação nacional. Em um mundo marcado por polarizações e extremismos, formamos uma sociedade agregadora do ponto de vista cultural. Naturalmente avessos à mentalidade multiculturalista, não segregamos imigrantes em ítalo-brasileiros, hispano-brasileiros, afro-brasileiros, nipo-brasileiros, etc. Aqui todas as culturas foram recebidas e um dos grandes paradoxos brasileiros é sermos um único povo, uma etnia nacional, povo novo, segundo Darcy, repleto de diversidades que nos colam uns aos outros, ao invés de nos dividirem. Isso vem do profundo da nossa história, da nossa protocélula luso-tupi, é algo nosso. É graças à expressão dos negros enquanto brasileiros, por exemplo, que temos o candomblé e a umbanda. Foi a mestiçagem que permitiu sobrevivência às ancestrais africanas, como os orixás do candomblé, revestidos de santos cristãos, o que conserva o elo que nos liga à África sempre permanente. Vejamos o nosso folclore como um todo. Quer a expressão mais visível e bem acabada da mestiçagem? Podemos importar por via da Embaixada de Washington a One Drop Rule, mas o que habita o nosso imaginário resiste a tal importação.
Nós somos mestiços no imaginário, na mentalidade, e não há volume de teses e dissertações financiadas pela Fundação Ford que cancelem isso. A mestiçagem brasileira não apenas formou o nosso povo a partir de um processo de sincretismo, como produziu a negação dos extremos que constituíam a essência da ordem escravista, sendo portanto revolucionária. Ottaviani, citado por Gorender, o expõe maravilhosamente. Abre aspas. O mulato é um produto dialético, negação do escravo e do senhor, e, em decorrência, um dos agentes de destruição da escravatura. Como categoria que resulta da interação dos extremos assimétricos da ordem vigente, das contradições internas inerentes ao sistema, ele é um dos seus fatores de solapamento. Fecha aspas. Em um mundo onde a chaga do racismo permanece, por variadas roupagens, é realmente revolucionário ser mestiço. Ser mestiço é ser um testemunho vivo, que em si nega as divisões raciais, nega a segregação, nega a eugenia e, por que não, nega o racismo. Não que o mestiço não possa reproduzir o racismo, negá-lo seria negar a realidade, mas como se processa hoje, livremente, a mestiçagem é, por si só, a negação biológica e cultural do racismo, independente do grau de alienação individual. O Brasil não é apenas uma nação mestiça, mas uma nação cuja mestiçagem é reconhecida positivamente pelo seu próprio povo mestiço. O encontro da nossa identidade não se dá na coesão / pureza de uma única raça, mas na mistura de diversas etnias. Isto é o Brasil, um gigantesco caldeirão étnico. Somos mestiços no sangue, na língua, na música, no folclore, em suma, mestiços de corpo, alma e espírito. Eu nunca me envergonharei disso. Pelo contrário, estou certo de que essa é a nossa maior virtude enquanto nação, e é algo para ensinarmos ao mundo. Sim, tenho orgulho de ser mestiço. Augusto Rodrigues, 20 de novembro de 2024.